acontece em Buenos Aires, na Argentina. Durante 3 dias, o festival se torna palco principal da criatividade latina. Estamos celebrando los 27 años del Ojo de Iberoamérica, celebrando la mejor creatividad latina, que a su vez es la mejor creatividad del mundo. Hemos visto a lo largo de estos 3 días a ideas maravillosas, ideas creadas por latinos en nuestra región, en Brasil, en Latinoamérica, creados también por latinos en muchas partes del mundo. Estos 27 años, la verdad que estamos muy contentos, muchas inscripciones de piezas, mucha gente participando, presidentes y jurados maravillosos. Este año también tuvimos conferencias maravillosas, muy aplaudidas, con gente que nos inspira, que nos ilumina. Y el Ojo se hace este año en un marco bastante especial porque es el año en que estamos celebrando los primeros 30 años de Latin Spots. Latin Spot nació allá en 1994 con el objetivo de integrar a la región, levantar la autoestima de toda nuestra región. Así que bueno, muy contento de celebrar estos 30 años y seguir impulsando el talento latino. Y muchas gracias a Marcas Pelomundo por estar aquí presente, como todos los años, cubriendo el Ojo de Iberoamérica. O Brasil conquistou 150 troféus nesta edição do El Ojo, sendo 4 Gran Lojos, o prêmio mais cobiçado do festival, 38 ouros, 48 pratas e 60 troféus de bronze. Tive o prazer, numa categoria tão disputada, tão potente, a poder premiar tanto o Brasil, com ouros, pratas e bronzes. O Brasil teve um desempenho muito bom nessa categoria e especialmente levou o Grand Prix, com case de gerações, Volkswagen 70 anos, da UMAP BBDO, que é um case que no Brasil poucas pessoas conseguiram escapar dele, é um case que emocionou o país inteiro. Poucos dias era o assunto do país, não era só um assunto no mercado de publicitário, então um case que entrou para a cultura popular imediatamente no Brasil. Eu estava curioso em saber como esse case ia repercutir num júri, especialmente num júri latino, num júri que tem pessoas da América do Sul inteiro, pessoas da Espanha, Caribe. E a discussão começou normalmente pelo júri de uma maneira muito positiva, todos emocionados, todos sabiam quem era Elis, todos entenderam a lógica do case, entenderam o escopo, o impacto que a campanha teve no país. O case fez um excelente trabalho em contar tudo isso, em contar inclusive o rollout da campanha, os resultados da campanha. Então foi fácil, não precisei defender muito. Claro que eu dei elementos de contexto, validei o quanto foi um trabalho especial, que todo mundo vai se lembrar e falar dele por muitos anos. Um case, um trabalho que dá orgulho de premiar, que acho que mostra como é importante falar localmente, especialmente num festival latino-americano, como é importante uma ideia local que consegue ser universal, consegue ser global. A gente vê ela tendo um impacto profundo e emocionando várias pessoas num júri tão diverso. Foi minha primeira vez participando de um júri da América Latina, falando sobre produção de áudio e som. Foi extremamente incrível e eu fiquei muito impressionado com o nível de craft das peças. Eu acho que isso se refletiu na quantidade de ouros e pratas que a gente teve. Então, na conversa que a gente teve com o júri, todo mundo estava muito feliz. Peças extremamente relevantes, extremamente bem feitas. Quando a gente está analisando o craft, que é a composição, mixagem, masterização, então a gente está entrando no cerne do detalhe, sendo chato, realmente chato com aquilo que a gente está avaliando. E foi muito prazeroso para mim, como músico, poder avaliar essas peças, e a gente ficou realmente muito feliz com o resultado e com as peças que ganharam e estiveram premiadas. Fazer parte do júri e também subir ao palco com uma campanha tão relevante de saúde, que é Outcare, na verdade, porque é uma campanha que continua em andamento, foi muito especial. É uma campanha que eu tenho um carinho enorme, uma campanha que a gente fez junto com a Havas.
E ela conta, né, a história um pouquinho o case conta um pouco a história do Léo, que é uma criança eletrodependente, que é uma criança que nunca tinha saído do hospital e com essa mochilinha, com a mochilinha da Outcare, conseguiu finalmente, né, sair do hospital, viver a vida dele. E esse é um projeto que ele já está na sua segunda versão e ele é um projeto que a gente pretende continuar expandindo. A experiência de estar sendo presidente do júri de audiovisual do El Rojo foi muito legal, porque assim, você como diretor de cena, poder estar olhando, poder estar estudando todas as peças que estão inscritas no El Rojo é muito legal, porque não deixa de ser uma aula, um refresh no que a gente está acostumado a lidar todos os dias. A categoria de produção audiovisual, ela teve um grande número de inscritos. Foram 350 peças inscritas, isso dividido em 12 categorias distintas, que é roteiro, fotografia, direção, baixo orçamento, novos realizadores. Então, é muito legal que quando você vê assim que, por exemplo, em novos realizadores tem peças muito bem produzidas, com um craft muito legal. Eu acho que a grande diferença quando você está olhando para a categoria de produção audiovisual é conseguir colocar essa lente em craft, na parte técnica mesmo, porque existe uma categoria que é filme, né? Então essa categoria era uma categoria que mirava com carinho para a parte técnica, para a realização, né? A fotografia tá linda? Tá, mas ela tá a serviço da história, ela tá a serviço do filme. Então foi muito legal. E a gente teve uma peça aí que ganhou o Grand Prix, né? O Grande Ouro, né, da categoria de audiovisual, que foi This Is Not a Game, que é uma peça que eu acho que ela traz um olhar muito novo, muito fresco, quando a gente olha para o storytelling, para o movimento dos atores, para o acting, né, para a fotografia. Ela tem todo um storytelling, uma narrativa que é como se fosse uma narrativa de game. Então ela nos provoca a olhar a história por um outro ângulo, uma ferramenta diferente. E aí eu acho que está toda a diferença deste filme, porque assim, somos acostumados a ver filme todos os dias. É difícil surpreender com filme. E essa peça nos provoca, né? Eu acho que no início ela nos provoca a olhar com um certo estranhamento. E quando a gente entende a proposta, poxa, a gente mergulha e vai como se estivesse jogando um videogame. E aí mergulha e quando você vê, você entendeu, aí foi tocado por uma mensagem que é muito importante, muito relevante. Olha, para mim essa categoria conecta muito, né, com o que é relevante para mim como cliente, porque no final das contas, uma ideia pode ser criativa, uma ideia pode ser linda, maravilhosa, mas se ela não trouxer resultado, no fim, ela não foi relevante. Então, ser presidente do júri da categoria de eficácia foi muito bacana. A gente tem cases de marcas que são, digamos assim, novas e não tão presentes em premiações, né? Tem marcas que a gente vê em todas as premiações, ganhando muitos prêmios, inscrevendo cases interessantes. Na minha categoria apareceram marcas novas, marcas que têm produtos que muitas vezes as pessoas falam, ai, que difícil vender esse tipo de produto ou esse tipo de serviço. E tem ideias ali que são muito criativas, muito diferentes e que vão surpreender, acho que as pessoas e inspirar, porque quando eu fui assistindo os cases, eu falei, nossa, como... Eu vendo cerveja, eu trabalho com cerveja, que é, né, uma coisa que está atrelada a momentos de diversão, a eventos e tal. De repente eu me vi olhando e julgando cases de seguros, de banco, ou de instituições que tinham temáticas muito complexas para trabalhar. E acho que a criatividade fez toda a diferença. E os nossos critérios foram muito relacionados a qual era o objetivo e se a ideia criativa endereçou o objetivo, se de fato tiveram resultados quantitativos. E, por fim, né, a gente também olhou o que pode aqui ter um impacto mais longo prazo, um impacto que não seja só uma coisa só e acabou. Né? O que realmente pode ter tido um impacto transformador mais de longo prazo. O Grand Prix, na minha categoria de eficácia, foi para o BBVA, o banco. Um case que chama Esfraude. E como eu falei, né, uma temática super difícil, uma problemática de que
No México, não só no México, né, mas o case fala do México, fraude é uma questão, golpes, né, da internet é uma questão muito séria lá, e muitos mexicanos caem em muitos golpes, e o banco precisava fazer alguma coisa para ajudar os seus clientes a protegerem o seu dinheiro, né, e no fim, não tirarem também o dinheiro do banco. E eles criaram um talk show. Também o mexicano, que nem o brasileiro, adora um reality show, um talk show, onde eles iam tratando as temáticas e num jogo meio de perguntas e respostas, a pessoa ia caindo ou não nos golpes de fraude, e isso teve um resultado tremendo, mais de 9 milhões de dólares de impacto, né, de prevenção de fraude. O próprio Banco BBVA, assim, um ganho de equity enorme. Então foi muito interessante, porque não é um case tradicional, apesar de usar um meio tradicional, que é a televisão, mas que foi muito inteligente em usar a televisão de um jeito relevante para o seu público, para um público mainstream, que vai de todas as idades, para ajudar numa temática que é super importante. Em mídia, o Brasil leva para casa 10 prêmios, sendo um Gran Lorro, um troféu de ouro, 5 pratas e 3 bronzes. O júri foi presidido pela brasileira Vanessa Gianotti. Quem conquistou o Gran Lorro foi a DM9, com o patrocínio limpo da Consul, marca da Whirlpool. O Brasil é reconhecidamente uma potência criativa, e a gente vê isso em todos os festivais, não tinha por que ser diferente aqui. O que eu acho que a gente tem de bonito nesta categoria especificamente é que a gente tem a particularidade de que no Brasil criatividade e mídia caminham juntos. E eu acho que essa é sim uma fortaleza do nosso mercado e que impulsiona esse tipo de resultado que a gente tem visto nos festivais criativos. Grand Prix em mídia em Cannes, Grand Prix aqui no Elorro. Para mim é um reflexo dessa nossa forma tão particular e tão efetiva de trabalho. Uma coisa interessante que aconteceu na categoria de mídia é que os ganhadores eles eram muito destacados desde as primeiras etapas de votação. As etapas foram 2 rodadas de votação e elas eram feitas através de pontuação dos jurados. E desde a primeira rodada estava muito claro o que estava destacado entre os 200 cases inscritos. Em relação ao King Sponsorship, que ganhou o Grand Prix, tinham 2 ali que estavam bem próximos, mas eu acho que o que destacou e o que levou a todos os presidentes, porque a decisão do Grand Prix é feita entre todos os presidentes, o que levou todos os presidentes a escolher esse caso como Grand Prix, eu acho que é ter uma verdade humana, o human centric, ali que conecta muito a marca. Então, assim, é genuíno que os torcedores, eles se incomodam com um monte de marca na camiseta, é uma poluição visual da camiseta. Então, o fato de ser um insight tão verdadeiro faz dessa peça uma peça muito efetiva em recall de marca, e inclusive resultado de venda, em volume de conversa. Então, tudo isso foi levado em consideração na hora que a gente estava discutindo qual era a peça que merecia o Gran Lorro. Retornar para o Elorro depois do período melhor fechado, a gente reabrir, retornar para o Elorro, ganhar um Grand Prix logo no primeiro ano é fantástico. É um case que a gente gosta muito na agência, basicamente porque a gente vem construindo com a Whirlpool, com o Brastemp, com o Consul, é achar maneiras de conectar um produto que às vezes é de baixo interesse de conversa com assuntos que são de alto interesse de conversa. Eu fui presidente da categoria de Direct. A categoria de Direct, ela é uma das categorias que eu tenho uma relação especial. Eu acho que por muito tempo a gente teve que nos custou entender o que era a categoria. Eu acho que tinha um pouco da sensação do aqui vale tudo, entra tudo. Mas eu acho que a tecnologia, as ferramentas que a gente tem amadureceram a categoria a um ponto de que a gente hoje consegue entender que o Direct é uma ideia que de verdade participa as pessoas para que façam a ideia maior. A participação do Brasil nessa categoria, como em todas, é sempre muito relevante na Elorro, né? O trabalho de muita qualidade. A gente destaca 2 trabalhos, especialmente, que tiveram na discussão de Grand Prix até o último momento, quando a gente se juntou com os jurados dentro desse critério de buscar essa ideia de relevância, onde a participação do consumidor é fundamental.
a gente teve a campanha de No Ads, da rede Pague Menos, e também teve uma campanha de Samsung, dos carrinhos de compra. E essas duas ideias, ainda que sejam muito diferentes, tiveram uma discussão porque são muito poderosas em encontrar um target específico, em estabelecer uma comunicação e usar a ação do consumidor para fazer a ideia mais forte. Infelizmente, ao final, o Grand Prix não veio para o Brasil. O Grand Prix foi para o Equador com a peça Rise of Glory, que também é uma peça muito interessante, até um pouquinho mais tradicional no que é o PR. É uma peça que lança um reto ao consumidor de buscar uma promoção dentro dos grãos de arroz, mas que de alguma forma mudou a relação que tem o consumidor em ver o produto. Eu acho que, não vou dizer que as pessoas comiam arroz de um em um, mas de alguma forma elas tinham uma relação direta de ver aqueles milhões de grãos e buscar um prêmio dentro deles. Muito feliz, né? A gente vem num projeto já de alguns anos buscando uma fórmula bastante simples de termos as nossas pessoas trabalhando de forma muito feliz, nossas marcas trabalhando, gerando resultados junto com a gente, a cada cliente um desafio novo e um olhar de construção de marca através da criatividade. Acho que esse ano a gente começa a colher boa parte dos frutos, a 8ª agência mais premiada no Festival de Cannes brasileira, a 5ª agência mais premiada no Festival do Clube de Criação. E esse ano aqui na Logo é o ano de melhor resultado da Liguara TVWA em toda a sua história. São 32 anos de história, de muito sucesso. E quando a gente fala que foi o melhor ano, para a gente é uma grande conquista. Isso só é possível quando a gente tem, né, uma equipe extraordinária trabalhando com a gente, marcas e clientes que acreditam no nosso trabalho. E, de novo, o prêmio é o resultado, a conclusão, né, de anos de trabalho. Então a gente está muito feliz, eu estou muito orgulhosa, me sinto muito honrada de liderar uma agência com tanta gente talentosa, com marcas incríveis, extraordinárias, e a gente tem conseguido conquistar o primeiro prêmio internacional para muitas das nossas irmãs, né? Para Pague Menos, Prêmio Dias Branco. Então a gente está feliz. Esse ano especificamente, no ano novo, a gente veio com 6 trabalhos muito fortes para 5 marcas diferentes, quase todos foram premiados. Então, de novo, consistência, trabalho de muita gente talentosa, muita gente que acredita no que a gente está fazendo, e a gente só tem a agradecer. E não posso deixar de agradecer Marcas pelo Mundo, que desde o nosso primeiro dia desse projeto, chamado Liguara TVWA, estava ao nosso lado. Então, obrigada a todos que torcem por nós. A gente está muito feliz e muito, de verdade, estamos muito gratos por tudo que a gente está conquistando. Eu tive a chance de julgar a categoria gráfica e produção gráfica, o que também me aproximou ainda mais do festival. A gente veio forte. Eu acho que a gente está colhendo o que a gente vem plantando nos últimos anos, né? A gente foi para Cannes em comitiva, a gente levou muitos clientes e conseguiu ir catequizando esses clientes para que eles realmente pulem com a gente nesse projeto de criatividade para os trabalhos do dia a dia. Então, assim, a gente está vendo isso acontecer agora, festival a festival. Então, um baita orgulho no trabalho, entendendo que é uma construção de muitos anos e a gente começou a colher esse resultado e a gente está bem feliz com isso. Hace 3 años el Ojo de Iberoamérica para celebrar sus primeros 25 años y para conectar a las nuevas generaciones y a los profesionales de hoy con las raíces que nos dieron origen, nos ayudaron a capacitarnos y a formarnos y son los pioneros de este excelente momento que vive hoy la creatividad latina en todas sus facetas, brasileña, colombiana, argentina, española. Instituimos el premio El Salón de Honor para honrar y homenajear a aquellos profesionales que mejor lo han hecho y que más han ayudado a inspirar, a capacitar y a lograr el lugar que hoy vive en la creatividad latina. Empezamos en el 2022 con Marcelo Serpa y Auya Bachetti. En 2023 sumamos al español Tony Segarra y a la mexicana Ana María Buenaga. Y este año tenemos el honor y el placer de haber honrado a Pablo del Campo y a José Miguel Sokolov como nuevos ingresantes del Salón de Honor del Talento Latino. Y es un orgullo muy grande, es un orgullo muy grande eso. Pienso por otro lado que la región nuestra está llena de grandes referentes, o sea, y nada, yo qué sé, y amigos también, o sea, pienso en el legado de Marcelo Serpa, el legado de Fabio Fernández, el mismo Washington ahora,
Nissan, más todos los chicos que están armando GAT y demás y todo, y yo veo todo lo que está pasando y que me pongan en este lugar, de privilegio es algo que me llena de orgullo. Es un honor increíble, es una cosa que uno, cuando tú eres un creativo colombiano, no te imaginas que eso está dentro del panorama de lo que puedes alcanzar. Eso está reservado para los dioses de la publicidad como tienen ustedes en Brasil, ¿no? Como Washington y como Marcelo y como tantas, y estar y tener la oportunidad de estar en unas fotos y hacer parte de ese grupo es un honor increíble e eu não me poderia sentir mais feliz e mais honrado. No último dia do festival, foram revelados os ganhadores do El Ojo Desempenho de Iberoamérica. São as empresas e pessoas mais premiadas em 2024 em todo o festival. Pela sexta vez, a África foi eleita a Agência do Ano e Sérgio Gordilho como Criativo do Ano. A Bembev venceu como melhor anunciante. A agência independente do ano foi a colombiana Buen Tipo Anchor. A DDB ganhou como melhor rede. E a Lândia conquistou o título de melhor produtora. Yuti foi apontado como melhor diretor.